Bom dia, Dona Noa. Estamos aqui para fazer a entrevista com o Padre Ricardo, que já é padre há 13 anos, e vamos começar a fazer a entrevista. Olá, Gustavo, Carlos e João, e também olá, turma do nono A. Então, a primeira pergunta seria: como você se sentiu chamado para ser padre? Muitas vezes as pessoas acham que este chamado, vocacional, ele sempre acontece de uma forma assim faraônica, extraordinária. No meu caso, aconteceu de uma forma muito simples. Aconteceu participando da catequese, indo para a igreja, participando da comunidade, e lá eu comecei a perceber que a comunidade ela tinha uma vivência, né? E essa vivência ela era regida por um padre. No nosso caso lá era o falecido Padre Lino Sattler. E daí eu comecei a olhar ele de uma forma diferente, né? Eu comecei a me encantar pelo trabalho ministerial a partir dele. Eu tinha uma média de 12 anos, mas ainda não tinha pensado em entrar no seminário ou ser padre. Eu só tinha me encantado pela vivência do sacerdote. E daí aos 14 anos eu comecei a participar do grupo de jovens, e daí sim, participando do grupo de jovens, a gente começa a participar de encontros, a gente começa a participar de formação, e daí lá os meus olhos se abriram para essa vontade, para esse chamado de Deus, de ser padre. Daí, a partir disso, eu comecei uma bateria, né, de encontros, que a gente chama de encontros vocacionais. A minha paróquia de origem, ela faz parte da congregação salesiana, né, que tem um carisma todo especial para trabalhar com jovens. Então, a minha primeira, digamos assim, a minha primeira caminhada vocacional começou a partir da vida religiosa no seminário salesiano. Daí, depois, avançando um pouco, né, nos estudos, quando eu já estava na teologia, daí eu acabei migrando para a Diocese de Blumenau. E hoje eu sou padre da Diocese de Blumenau. Esses encontros vocacionais, você acha que foi importante para... Com certeza, porque lá a gente vai estudando, trabalhando, né, discernindo, ou seja, aprofundando, né, o que é vocação, o que é chamado de Deus, o que é nossa vontade, né, porque às vezes a gente acha que a nossa vontade é o chamado de Deus, nem sempre é. Geralmente quando é o chamado de Deus, ele colabora para que a coisa aconteça. Quando é só um sonho pessoal, não que seja ruim ter um sonho pessoal, uma vontade pessoal, mas muitas vezes, assim, por causa dessa vontade, a gente não tem aquela aptidão à vida, né, vocacional. Por exemplo, eu gostaria de ser médico, mas se eu vejo sangue eu vou desmaiar. Então, a minha vontade é de ser médico, mas eu tenho aptidão para isso? Talvez não tenha. Sim. Eu gostaria de ser padre, mas talvez ao pensar que eu gostaria de ser padre, eu estou encantado com a vida pública do sacerdote, porque ele sobe ao púlpito, porque ele fala, porque ele prega, porque ele visita os doentes, então isso me encanta. Né? Mas eu não vou conseguir, por exemplo, ficar sem me casar, sem conhecer alguém, viver o celibato, a castidade. Então eu já tenho que repensar, né, essa questão vocacional, porque eu gosto de uma coisa, mas eu não conseguiria viver a plenitude daquilo que o ministério exige, né? Talvez assim, eu gosto de tudo isso que eu acabei de falar, mas eu gostaria de ter uma família, então quem sabe, sim, você tem uma vocação ao ministério, mas talvez não seja um ministério ordenado no sacerdócio, e sim no diaconato, que é possível, dentro da Igreja Católica, se casar, né? E qual a maior dificuldade que você já passou na vocação de padre? A gente acha que a vida do padre é fácil, né? Nós temos muitas regalias sociais, né? Porque as pessoas ainda admiram, respeitam, tratam bem a gente, mas isso não significa que a gente vive num mar de rosas, né? Como qualquer pessoa normal, nós temos momentos bons e momentos ruins. Nós também temos dificuldades pessoais, né? Então a gente tem problema com família, porque a gente não vem, né, do nada, a gente surge dentro de uma família, né? Então, como a tua família tem problemas, a minha também tem, né? Como a tua família tem alegrias, a minha também tem. Então, a gente tem que meio que tirar da nossa mente essa ideia de que só porque a pessoa é pública ou a pessoa trabalha nessa dimensão mais religiosa, ela vai ser isenta de qualquer problema. Não. Então, a maior dificuldade que eu tive no meu ministério foi quando eu, no início do ministério, me deparando com toda essa realidade de vida ministerial, administrativa, né? Porque também o sacerdócio tem isso, né? Dentro da Igreja Católica, o padre, ele é responsável pela dimensão pastoral, e nessa dimensão pastoral ele cuida das almas, digamos assim, da santificação do povo de Deus, ele é o pastor. Mas também ele é administrador, ele tem que cuidar do patrimônio institucional que a igreja tem. Isso também requer muito tempo, muita atenção, muito estresse. Né? Às vezes a gente tem a ideia assim, do padre celebrando, que ele está lá pregando, essa é uma vida boa, só reza a missa. Né? Daí quando a gente se depara que
Ah, fulano tropeçou na calçada da igreja e se machucou e achou que a igreja é culpada e abriu um processo contra a igreja. Quem vai representar a comunidade no julgamento? É o padre. Então, não é só um mar de rosas, também tem coisas desagradáveis, ruins, que não são legais e que acabam também atrapalhando. Mas então, na dimensão pessoal minha, né, no meu sacerdócio, logo assim, no início do meu ministério, lá pelos 3 anos de ministério, eu tive uma pré-depressão, causada por problemas pessoais, mas também por problemas hormonais, que é muito importante também a gente conversar sobre isso, né? Porque a gente acha que a depressão ou a pré-depressão ela é uma tristeza decorrente apenas, né, de um fato isolado ou de uma situação da vida. Não, às vezes pode ser porque teu organismo não está saudável, porque você não está fazendo regularmente teus exames, porque você não está assim, digamos, com toda a tua parte hormonal regularizada, e isso pode afetar. Né? No meu caso, era falta de vitamina D e falta de vitamina B, né? Que a ausência desses hormônios, na verdade, eles podem causar sintomas pré-depressivos. Então, fazendo exames médicos, eu constatei isso e daí eu consegui corrigir, né? Mas eu passei por um processo de pré-depressão. Então, não é só porque é padre que a gente não tem doença, que a gente não tem sofrimento, que a gente também não precisa se cuidar. Né? E como a sua família reagiu a você querer ser padre? Por incrível que pareça, o meu sonho, né, de ser padre, ele foi muito sozinho, né, isolado, digamos assim. Porque desde que eu entrei no seminário até eu chegar lá nas últimas fases, né, da minha preparação para o sacerdócio, quando eu disse para minha família que eu queria ser padre, os meus irmãos riram de mim, né? Tá, mas tu vai ser padre, vai fazer o quê, né? Não se tinha assim essa dimensão de todas as possibilidades que existem na vida sacerdotal. A minha família é uma família católica, né? Mas ela não é uma família católica praticante no sentido assim de são lideranças, são pessoas envolvidas. Não, eles são católicos e participam da missa normalmente, mas não tem aquela caminhada de liderança dentro da igreja que de repente poderia discernir e entender melhor a vocação, o chamado à vida religiosa. Então, nesse caso, na família, eles não entendiam, né? Não conseguiam compreender. E também tem outra questão, né? Quando a gente entra no seminário e se torna padre, para minha comunidade, para a sociedade onde eu sou o padre Ricardo. Mas para minha família, eu sempre vou ser o Ricardo, né? O irmão, o filho, o primo, né? Então, as pessoas também não conseguem, às vezes, conciliar essa dupla realidade, né? De que para a sociedade você é uma coisa e para o campo mais próximo, mais íntimo da família, você é aquilo que você sempre foi desde teu nascimento, né? O Ricardo, né? Então, os meus irmãos agiram dessa forma e a minha mãe, ela não queria que eu fosse padre, né? Por quê? Porque o projeto dela era que eu casasse, que eu tivesse filhos e que eu cuidasse dela na velhice dela. Bem, eu não casei, não tive filhos, né? Pelo menos biológicos, né? Eu tenho filhos espirituais, mas eu realizei um dos sonhos dela, né? Que era cuidar dela, porque com a doença dela, ela veio morar comigo, meu pai também, e eu cuidei dos dois até o último suspiro da vida deles. Então, eu honrei pai e mãe, né? E eu assumi meu propósito, né, de sacerdote, mas não abandonei, né, o chamado que Deus me fez também, até antes do sacerdócio, de ser família, né? E eu honrei pai e mãe. Bom dia a todos, meu nome é João Victor e estou entrevistando o Padre Ricardo da Paróquia São Estevão. E, Padre, qual a maior alegria que você já teve na vocação? Olá, João. Então, a vocação do sacerdote, né, ela tem muitos momentos, né, como eu dizia antes, bons e ruins. Mas eu posso avaliar, assim, que durante o processo, né, de evangelização, a vida sacerdotal, eu tenho mais momentos bons do que ruins. Só que a gente tem que começar a interpretar isso, a ler isso, né. Às vezes algumas pessoas acham que coisas boas é quando é só se dirigindo a si, né. Eu já penso diferente. Então eu poderia avaliar, aliás, a responder a tua pergunta, João, da seguinte forma. Tive vários momentos bons, alguns em âmbito pessoal, outros em âmbito coletivo. Mas como eu estava junto, também são meus esses momentos. No âmbito pessoal, a minha ordenação, o aceite da minha mãe do meu sacerdócio, porque tipo uns 2 anos depois de eu ser ordenado, minha mãe que não queria que eu fosse padre, nós estávamos conversando sobre essa questão da vocação, do sacerdócio,
E ela falou para mim, né, que ela tinha se arrependido daquilo que ela falava para mim, que ela não queria que eu fosse padre, e que ela estava muito feliz com o meu ministério, né, porque ela percebeu que eu estava realizado, que eu estava feliz, que eu estava fazendo um bom trabalho. Isso fez com que ela percebesse, que ela compreendesse que quando a gente responde uma vocação, a gente fica feliz, a gente fica realizado. Isso fez com que ela aceitasse essa realidade, né? Tanto é que depois disso a gente sempre conversava de uma forma muito tranquila e ela conseguiu ver, então, dessa forma diferente, né? Que o sacerdócio para mim era algo bom e ela ficou feliz por eu estar feliz, né? Isso assim no âmbito pessoal, mas no âmbito coletivo, no âmbito eclesial, tivemos vários momentos, né? Eu vou falar alguns mais recentes aqui da nossa paróquia, né? Os nossos retiros com as famílias ao longo, né, desses 2 anos que a gente está fazendo foram momentos maravilhosos, momentos em que os casais, os filhos vieram, a gente fez uma experiência espiritual, uma experiência de confraternização, uma experiência de vivência de comunidade, as pessoas amaram, né, adoraram essa experiência, nunca tinham feito, né? Os vários envios ao longo de todos esses anos que eu estou aqui na Santo Estevão, dos nossos acólitos, dos nossos coroinhas, dos nossos ministros. Quando eu cheguei aqui na paróquia, nós tínhamos 5 acólitos, hoje nós temos 40 acólitos, né? Nós tínhamos uma média de 30 e poucos ministros que distribuem a Eucaristia, hoje nós temos 45. Nós tínhamos 10 coroinhas, hoje nós temos mais de 40. Nós não tínhamos o grupo dos filhos e filhas de Maria, hoje já nós temos, né? Então, isso mostra que a evangelização está acontecendo, e para um padre, para um pastor que está ali para fazer isso, para evangelizar, isso traz muita alegria, porque isso mostra que o seu trabalho, aquele chamado que Deus fez para ele, está acontecendo, né? Eu tenho sempre essa mentalidade, né? Esse pensamento. Se eu faço alguma coisa e ela dá errado, eu tento de novo, né? Mas Deus me deu a graça de ser inteligente. Então, se eu estou tentando 1, 2 vezes, né, e não deu certo, será que é a vontade de Deus ou é a vontade minha? Às vezes é importante a gente dar um passo atrás, reavaliar, perceber se vale a pena ou não para continuar, né? Então eu vivo nessa constante, né? Pensando, será que estou certo? Será que estou errado? Será que eu invisto aqui? Será que eu invisto ali? E eu vou fazendo essa autoavaliação, né? Para que a gente consiga planejar melhor. E quando acontece a bênção de Deus, quando a gente começa a perceber que os frutos vão aumentando, né? As pessoas vão participando, eu avalio isso de uma forma positiva. Eu avalio que o trabalho está dando certo, que a gente está no caminho certo e que Deus está abençoando. Então, isso traz muita alegria para a gente, porque isso vai confirmando essa nossa vontade, esse nosso chamado, né, de realizar a vontade de Deus, né. Para Deus não importa a quantidade, o que importa é a entrega da pessoa, né. Mas entre conseguir uma pessoa e conseguir 10 pessoas, eu acho que 10 pessoas vão agradar mais a Deus do que uma, né. Não pensando quantitativamente, mas no sentido de que mais pessoas vão ouvir a palavra, mais pessoas vão sentir essa presença de Jesus, mais pessoas vão ser melhores, e nesse processo, então, uma pessoa boa vai conseguir atingir um número, 10 pessoas boas, 100 pessoas boas, né, vão conseguir atingir um número muito maior. Então isso vai trazendo uma alegria para a gente, porque isso vai mostrando que Deus está nos abençoando. Você acha que qualquer pessoa pode ser padre? Não. Não é qualquer pessoa que pode ser padre, não é qualquer pessoa que pode casar, não é qualquer pessoa que pode ser professor, né? Cada profissão, cada vocação tem um chamado específico. E a partir do chamado específico, vão ter as exigências ou as qualidades, né? Eu, esses dias, refletindo com uma liderança, eu estava conversando sobre um acidente que aconteceu numa cidade perto daqui, e daí estava conversando. Eu, sinceramente, acho que para uma pessoa tirar a carteira, por exemplo, a CNH, eu acho que ela teria que fazer uma bateria de exames psicológicos muito maior do que se faz hoje. Porque tem muita gente doente mentalmente dirigindo e transformando o trânsito num perigo. Então, só para dirigir, por exemplo, eu já penso que não é qualquer pessoa que poderia, né? Porque tem pessoas que estão lá dirigindo ou guiando uma moto, né? E acham que são Deus, que tem poder, que pode passar em qualquer lugar, que pode dirigir em qualquer velocidade. Eu me lembro que quando eu fiz a prova, né, para carteira, depois o grupo que fez a autoescola comigo estava conversando, né, sobre as respostas que a gente deu, e daí apresentaram a seguinte cena: se o teu carro perde o controle e você tem 2 opções, ir de encontro a um ponto de ônibus cheio de pessoas ou num poste, que resposta você daria?
Eu fiquei assustado com as respostas da maioria. A maioria escolheria ir em direção a um ponto de ônibus com um monte de gente, porque amenizaria, né, o impacto e não estragaria tanto o carro. Eu pensei assim, mas o que vale então a vida humana? Né? Eu prefiro eu morrer e estragar o carro batendo num poste do que eu estragar 10 famílias, porque tem 10 pessoas no ponto de ônibus, né? E pais de família, mães de família, que destruiria toda uma vida, né, familiar. Então, esse tipo de avaliação é pessoal, mas eu acho que esse tipo de avaliação ela deveria ser institucionalizada, né? Por quê? Porque tem pessoas que realmente que acham que o carro é mais importante que uma vida e por isso preferem passar em cima de alguém do que parar, do que bater no muro, né? Então eu acho que a vocação, né, ela é um chamado de Deus, né? E tem algumas profissões que tem que ter vocação. Por exemplo, eu acho que, já que estamos numa entrevista para uma turma de escola, né? Eu acho que não é todo mundo que serve para ser professor, não. Né? Eu me lembro que quando eu fiz faculdade, a minha primeira faculdade é de História, né? Então eu tenho graduação, licenciatura para ser professor de História, e eu me lembro muito bem que tinha um companheiro de turma, né? E uma vez questionando a turma, um professor perguntou, né, por que você está aqui? Né? Uma grande maioria respondeu, né, por amor à educação, né, por querer ensinar, querer que o outro aprenda, né, e por causa disso, se a gente receber um salário, tudo bem, porque a gente precisa sobreviver. Mas me chamou muita atenção que um deles levantou a mão e disse assim, eu só estou aqui por causa do dinheiro. Não me interessa se o aluno aprendeu, não me interessa o processo formativo educativo, me interessa o salário. Eu acho isso uma mediocridade. Não quero ser hipócrita, dizendo que não precisamos de salário, que não precisamos de dinheiro para sobreviver, mas eu acho que quando a gente se propõe a ser padre, quando a gente se propõe a ser médico, quando a gente se propõe a ser professor, não basta ver apenas como uma profissão. Tem que também ter um viés vocacional, porque dá para ver direitinho, né? Avaliem vocês, alunos, né? Um professor que está ali só por causa do salário e um professor que está ali preocupado com a educação. Com certeza esse professor preocupado com a educação, ele vai se esforçar mais para preparar a sua aula, para ver se o aluno realmente está aprendendo, para ver se realmente o aluno está envolvido. Ele vai criar meios mais criativos para passar esse conteúdo, né? Então, basta só querer? Não. Tem que querer, mas também tem que ter um viés vocacional, tem que ter um chamado para fazer isso. Um médico, vocês já foram médicos, né? Quantos médicos a gente vai, que ficam atrás da mesa e nem olham na nossa cara, nem perguntam, só perguntam como a gente está e na verdade a gente que dá a resposta da doença que a gente tem, eles só receitam, né? Eu acho que o médico bom é aquele que nos olha, né? Aquele que conversa, dialoga, aquele que quer saber como a gente está, aquele que nos toca, né? Aquele que pede exames antes de receitar remédios, né? Para saber realmente o que a gente tem. Aquele médico que pensa de uma forma mais holística, que pensa a gente num todo, né? Tá com dor no braço, mas por que você está com dor no braço? Ah, porque você trabalha no pesado e por isso você machucou. Mas por que você está com dor no braço por trabalhar no pesado? Ah, porque eu não estudei, né, o suficiente para ter um emprego melhor, então eu tenho que pegar no pesado. Então tudo isso eu acho que é importante, né? A gente ampliar o nosso horizonte e perceber que para ser feliz a gente tem que ter uma vocação acertada. E algumas profissões, né, na sociedade, elas exigem aptidão, mas também vocação. Bom dia a todos, meu nome é Carlos Eduardo e vamos para as perguntas. Você se sente feliz sendo padre? Sim, eu me sinto feliz e realizado, porque, como eu falava para o João, uma vocação acertada é uma vida feliz. Né? Muitas vezes a nossa frustração, a nossa infelicidade é porque a gente escolhe mal as coisas. Né? Tem muita gente que sonha em casar, e porque sonha com isso, acaba se casando. Mas não se preocupa se o marido ou a esposa escolhida são as pessoas certas. Quiseram apenas casar, quiseram apenas entrar na igreja de branco, quiseram apenas fazer a festa, mas não se preocuparam se dariam conta, né, de ser marido, mulher, esposo, esposa, e quem casa geralmente quer filhos. Tem gente que quer casar, mas não pensa assim, tá, mas quando eu casar, há uma grande possibilidade de eu constituir uma família. Será que eu estou apto para ser pai, ser mãe? Será que eu vou assumir todas as responsabilidades dessa escolha, né, da maternidade e da paternidade? Então, por exemplo, só casar não é uma verdade de felicidade, né? Pode também gerar muita frustração. Então a vida ministerial, a sacerdotal, também ela tem muitas nuances, né? Não é só porque eu escolhi ser padre que eu não vou ter momentos infelizes, mas a gente tem que saber conciliar isso.
saber que são momentos, né? Saber que são realidades que acontecem na vida de todo mundo, que às vezes são decorrentes da comunidade, ou seja, do outro, que às vezes são decorrentes de mim mesmo, né? Do meu íntimo, do meu pessoal, da minha personalidade. Então, tudo isso tem que ser colocado, né, na ponta do lápis para ser avaliado. Então, de uma forma geral, eu avalio que eu sou feliz, né? Eu me sinto bem, eu me sinto preenchido, eu me sinto pleno, né? Eu me sinto feliz na minha caminhada sacerdotal. Eu acho que isso, quando a gente se sente feliz, isso transcende a gente, né? Então, as pessoas percebem que a gente está feliz e tudo isso colabora para a gente se sentir realizado. Então, de uma forma geral, eu posso te responder que sim, eu sou feliz no meu ministério. Mas isso não me esquiva de passar por momentos de dificuldade. E o que você falaria para as pessoas que querem ser padre? Eu falaria para elas serem, né? Porque eu acho que o querer já é um grande incentivo para começar essa caminhada, né? Então, estudem, né? Procurem os meios para realizar este chamado, né? Só que estejam também abertas para o processo. Porque às vezes a gente se sente chamado ao ministério ordenado, por exemplo, né? E daí depois com o andar da carruagem a gente vai percebendo que de repente não é bem isso. Por exemplo, né, a partir do ministério ordenado do sacerdócio, ser padre, né? Às vezes a pessoa ela se sente muito chamada para fazer o bem para os outros, né? Para servir os outros. E a pessoa acha que isso é chamado para ser padre. Mas eu posso servir à comunidade, eu posso servir ao outro através do matrimônio, eu posso escolher uma profissão que eu também possa ajudar a comunidade. Por exemplo, um enfermeiro, né, um médico, um professor, um político. Se eles fazem bem o seu papel, eles ajudam tanto quanto um pastor, quanto um padre, a sociedade, né? E também tem que ter um viés vocacional, né, de chamado ali para fazer o bem ao outro. Então, às vezes, a vocação não é para ser padre, a vocação é para servir. E a pessoa confunde e vai para o sacerdócio e se frustra. Então, o processo, né, formativo, até você chegar lá, é importante ser bem vivido, é importante que a pessoa amadureça muito e que a pessoa mesma faça esse discernimento pessoal, se ela está no caminho certo. Então, ao longo, por exemplo, da formação do sacerdote, na Igreja Católica, aqui no Brasil, porque em outros países varia, né? E eu estou falando do padre diocesano, que é o meu tipo de padre. Porque tem padres que fazem parte da Igreja Católica, mas são padres vinculados a uma congregação religiosa. Então, estes padres têm um processo formativo diferente desse que eu vou falar para vocês. Alguns são muito mais anos de formação. Mas para nós, padres diocesanos, aqui no Brasil, nós temos uma média de 7 a 8 anos de formação. Então, se você entra já com o ensino médio concluído, você vai fazer pelo menos 1 ano de propedêutico, 3 anos de filosofia, às vezes se faz 1 ano de estágio pastoral entre a filosofia e a teologia, e depois 4 anos de teologia, ou seja, uma média de 9 anos, né? Alguns podem reduzir um pouco, por exemplo, por causa da idade, daí se omite esse ano de estágio no meio, né? Então vai variar de cada realidade, de cada pessoa. Mas então só para vocês perceberem, né? Para uma pessoa chegar até o sacerdócio é uma média de 7 a 10 anos. E nesses 7 a 10 anos, a pessoa, além de fazer faculdade, além de ter vida pastoral, trabalhar numa paróquia ou em alguma instituição da igreja, a pessoa também vai fazer formações espirituais, pessoais e também retiros, né? Onde ela vai ser convidada a refletir sobre a sua vida, refletir sobre a vocação, refletir sobre essa possibilidade futura de ser padre. E tudo isso colabora para que a pessoa possa discernir melhor se vai ser, né, feliz ou não. Claro que mesmo fazendo tudo isso, né, a gente não sabe o que vai acontecer depois. A gente não sabe o que vai acontecer depois do casamento, a gente não sabe o que vai acontecer depois da ordenação, né? Podem vir as frustrações, né? Porque você só vai ser esposo ou esposa depois que casar, né? Antes de casar você não é esposo, não é esposa. Você só vai saber o que é ser mãe e ser pai depois que vocês engravidarem e tiverem um filho. Então, você pode ter uma perspectiva, mas não significa que você já saiba, né, com exatidão o que é o ser. A mesma coisa é o sacerdote. Nós temos várias experiências que vão nos mostrando possibilidades do ser sacerdote, mas eu só vou saber na prática mesmo depois que eu for ordenado, depois que eu estiver numa paróquia, depois que eu tiver essa experiência pastoral. E isso pode me trazer alegria, mas também pode me trazer tristeza e frustração, né?
Então, é importante que a gente faça todas essas experiências para a gente poder discernir melhor e se frustrar menos. Então, para você que se sente chamado ao sacerdócio, eu digo que estude, se aprofunde, busque, né, mas se abra também a essa comunhão com Deus para que você consiga esse discernimento correto de poder ser ou não ser, ser feliz ou não ser, né, porque é importante também. Então eu acho que a igreja está aberta para todo mundo, né, mas não é todo mundo que vai chegar lá, porque é um processo pessoal, é um discernimento que cada um vai ter que fazer. Bom, agora para finalizar, padre, você quer deixar alguma mensagem para... Quero primeiramente agradecer a vocês, né, por terem vindo conversar com a gente, né, nos dar a chance de falar um pouquinho sobre essa questão da vocação, a nossa visão de vida religiosa, né, e também eu vejo isso como uma forma de evangelização, porque é um trabalho de escola, mas a partir do momento que vocês vieram aqui, que vocês se dedicaram, que fizeram um trabalho bonito, né, de se preocupar, de registrar e de levar isso a mais pessoas através do vídeo e também da apresentação desse vídeo, vocês estão possibilitando que mais pessoas tenham um pouco de conhecimento, né? Isso independente, né, de ser da Igreja Católica ou não, de praticar a fé ou não, né, você está tendo uma possibilidade, uma chance, né, de conhecer um pouquinho mais. Como padre e como pessoa, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto ao conhecimento. E as várias possibilidades de vivência nos ajudam a ter isso. Então é bom que a gente passe por momentos bons e ruins, porque a gente só vai saber como o Ricardo, o Gustavo, o Carlos, o João vão reagir às coisas se passarem pelas coisas. Se eu só conheço você em momentos bons, eu nunca vou conhecer ou saber como o Gustavo vai reagir quando passar por um problema, né? Então é importante que a gente faça essa experiência. E a partir do momento então que a gente está aqui, que a gente está fazendo essa entrevista, a gente está abrindo um leque, né, de possibilidades. Pessoas vão assistir, pessoas vão gostar, pessoas não vão gostar, não tem problema. Pessoas vão querer se informar mais sobre o assunto, outras pessoas não, e também não tem problema, né? Mas a mensagem chega, né? Então eu quero dizer, né, de modo especial pro nono ano, né, nono ano A, que vocês aproveitem esse momento da vida de vocês. É cansativo às vezes, porque eu também passei por isso, né? Mas quando a gente estiver lá, depois dos 30 anos, lá quando a gente estiver já casado, tiver filhos, né, se a gente tiver uma boa memória desse tempo, a gente vai conseguir resgatar algumas coisas e a gente vai perceber muitas coisas. Nós vamos perceber como nós éramos felizes, como foi importante esse tempo da vida da gente, como foi importante as amizades que a gente construiu, como foi importante esse tempo de estudo para a minha vivência. E a gente vai avaliar também o contrário, né? Nossa, eu passei por isso, não construí amizade nenhuma, passei por isso e não me aprofundei nas matérias porque eu fiquei mexendo no celular, porque eu fiquei brincando, né? E agora eu estou precisando dessa informação e me ferrei porque não estudei na época que era para estudar, agora é época de trabalhar e eu não tenho tempo para resgatar algumas informações. E está valendo tudo isso, porque a gente só vai perceber, né, quando a gente passar por esses momentos e viver esses momentos. Então eu desejo a vocês, né, e ao nono ano A, muita paz, muita alegria, muito amor, né? Eu acho que muita vida. Vivam a vida. E viver a vida é viver cada momento com intensidade. Viver a vida e cada momento com intensidade não é necessariamente exagerar, né? Não é fazer a coisa errada, mas é estar ali, vivendo plenamente. Então eu estou no nono ano, vou viver, né? Estou com 14, 15 anos, eu vou viver essa minha fase da vida, né? Quando eu tiver 30, 40, 50, estar naquele momento, viver aquele momento com todas as suas alegrias e tristezas. Então eu desejo, né, a vocês do nono ano A, esse status quo que a gente diz, né? Estar naquele momento, viver aquele momento, porque quando a gente vive aquele momento, a gente se sente pleno, a gente se sente preenchido, porque não fica aquela lacuna, né? Eu estou aqui, mas na verdade eu estou lá. Não, eu estou aqui, né? Fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Então que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, padre, pela sua disponibilidade de estar fazendo essa entrevista conosco. E eu queria muito agradecer a vocês, nono A, e os meus irmãos João e Carlos, que foram apresentadores aqui também. Muito obrigado e bom dia a todos.
Parabéns, meninos. Vocês se saíram muito bem. Tirando os nervosismos.